Sextou com a melhor notícia que poderia no Flamengo. Pablo em fim de saída, investindo em Vitinho, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Tem um botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, se você deixou o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, nação rubro-negra. Sextou e ó, depois de amanhã tem Flamengo, hein? Pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Fortaleza, que aliás perdeu para o Racing na Copa Libertadores da América, e já estão definidos de fato o pote 1 e o pote 2, e a gente vai também conversar sobre isso aqui. O negócio é o seguinte, minha gente, ó, após a vitória de ontem, o elenco do Flamengo se representará, antes de ontem, aliás, né? Se representará no CT Ninho do Urubu nesta sexta-feira, dia 30, CT Jorge Gelau, antes do treinamento, às 9 horas da manhã, tá? Haverá uma coletiva de imprensa com o jogador Luiz Araújo, minha galera. Pois é, o acesso à imprensa será liberado ao CT às 8h15 da manhã e vai ter transmissão ao vivo da Pedrão RN TV, então convido todos vocês a irem na Pedrão RN TV. Lógico, depois que acabar esse vídeo, Luiz Araújo vai falar com a imprensa. Acredito, tá? Não sei se o treinamento vai ter alguma parte ali que vai poder ser filmada, vai ser liberada para a imprensa. Se for liberado, também teremos a transmissão da Pedrão RN TV, aqueles famosos 15 minutinhos ali de aquecimento, aquela coisa toda, enfim, né, que o pessoal já tá ligado como é que é, né? O Flamengo vive grande expectativa para que os atletas como Nico de la Cruz, Gonçalo Plata, Eric Pulgar, Matias Vinha estejam à disposição para o próximo jogo diante da equipe do Fortaleza às 6h30 da tarde, horário de Brasília, transmissão também da Pedrão RN TV, beleza? Torcer pro Flamengo ganhar, ultrapassar o Palmeiras que tem um confronto no Mineirão contra o Cruzeiro, que tá bem no Campeonato Brasileiro, aliás, vem somando pontos aí no Campeonato Brasileiro, tá colado ali no Flamengo e no Palmeiras na terceira colocação, beleza? Ó, próximo adversário do Flamengo, no domingo pelo Campeonato Brasileiro, Fortaleza perdeu para o Racing fora de casa no estádio El Cilindro na Argentina e passou a régua, tá? Entre o primeiro colocado e o segundo colocado de todos os grupos da Copa Libertadores da América. Portanto, o negócio é o seguinte, minha gente. O Flamengo está no pote 2, que possui Botafogo, Universitário de Lima, no Peru, o próprio Flamengo, evidente, Libertad, Fortaleza, Atlético Nacional da Colômbia, de Medellín, Cerro Porteño, Peñarol e o Peñarol, tá? Pote 1, possíveis adversários do Flamengo, que está no pote 2, já definidos agora. Estudiantes, da Argentina, River Plate, da Argentina, LDU, do Equador, Quito, São Paulo, Racing da Argentina, atual campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Recopa também, né? Venceu a equipe do Botafogo. Internacional, Palmeiras, Vélez Sarsfield. Esses são os primeiros colocados. E aí, deixo até a pergunta para você, torcedor rubro-negro. Acho que desses aqui, os mais, digamos, acessíveis Estudiantes, um Vélez Sarsfield, apesar de ser o atual campeão argentino, vendeu inúmeros jogadores. Você tem aí a possibilidade, quem sabe, também de pegar um Racing, apesar de ser o atual campeão da Copa Sul-Americana. Você tem a possibilidade, enfim, não tem moleza. Não tem moleza para o Flamengo, pela incompetência do Flamengo nessa fase inicial, que é a fase de grupos. Agora, meu amigo, é batalhar e jogar bem, né? No mata-mata, para que o Flamengo consiga avançar, assim como conseguiu em 2019, assim como conseguiu em 2022, aí definindo todos os confrontos dentro de casa, porque a campanha do Flamengo na primeira fase foi excelente, só não foi melhor que a do Palmeiras. Naquela oportunidade o Flamengo somou
16 pontos com o Paulo Souza. Desde então, o Flamengo termina em segunda colocação de Libertadores. Espero que para o próximo ano tomem vergonha na cara e, de certa forma, façam uma campanha melhor na Copa Libertadores da América. Vale lembrar que o sorteio é dia 2 ao meio-dia, pessoal. Ao meio-dia conheceremos os confrontos da Sul-Americana, que se dane, Série B da América, e depois saberemos também os primeiros os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. No mesmo dia, aliás, às 3 horas da tarde, teremos o sorteio da Copa do Brasil para o Flamengo conhecer. E aí não tem pote, é todo mundo do mesmo pote. Tem CSA, tem CRB, tem o Retrô. Depois é tudo time grande que o Flamengo pode enfrentar na Copa do Brasil, beleza? Agora quem vier pela frente vê. O bom é que só tem jogo em agosto. Na segunda quinzena de agosto, aliás, né? Até lá dá para o Flamengo, enfim, se reorganizar, contratar jogadores, formar um time mais competitivo do que já é, se desfazer de determinados jogadores também, porque vai ser preciso. Essa parada é boa para o Flamengo. Eu já falei aqui que o Mundial de Clubes ele não tem que ser tratado como prioridade na temporada, inclusive, já está até em cartazes de lá pela Filadélfia, né? A camisa do Flamengo, tá o Arrascaeta, tá o Mbappé, tá o Haaland, tá o menino do Chelsea lá, o Cole Palmer, né? Que comemora assim, essa galera toda. Mas, meus amigos, a prioridade não é o campeonato mundial. Pelo menos eu raciocino dessa forma, não sei se vocês pensam. Lógico, vamos lá para ganhar, mas vai ser difícil pra caramba, beleza? Diretor do Flamengo, Bruno Spindel, recebe sondagem de time da Série A, torcedor rubro-negro. Pois é, de acordo com informações da jornalista Ana Canhedo, além de Bruno Spindel, o Santos também tem Marcos Braz e Fabinho Soldado, ex-diretores do Flamengo na lista. Por fim, Alexandre Matos, atual dirigente do Cruzeiro, também é alvo do time da Baixada Santista. Recentemente, outro clube da Série A demonstrou interesse em Bruno Spindel, que foi o Atlético Mineiro. Spindel segue no Flamengo, aliás, chegou no Flamengo em 2015, após a indicação de Bappo, o atual presidente do Flamengo, que não era presidente naquela época, ainda tinha o reinado, o presidente era o Eduardo Bandeira de Mello, e desde então ele segue no Flamengo. Entretanto, ele é muito mais um trader, um negociador, ele era da área de marketing, né? Tanto é que deixou de ter esse poder no futebol do Flamengo, como ele tinha com o Marcos Braz, quando ele era diretor de futebol, e o Braz era o vice-presidente da pasta, o vice-presidente, no caso, de futebol do Flamengo, beleza? Vamos lá, minha galera. Zagueiro do Flamengo desperta interesses de clube da Europa, minha galera. Como assim, Pedrão? De que você tá falando aí, meu filho? O zagueiro Cleiton, sub-20 do Flamengo, está chamando a atenção de clubes da Europa. Com contrato até o final desse ano e sem renovação até o momento, o defensor recebeu sondagens do Dinamo de Kiev, da Ucrânia, e do Leicester, da Inglaterra, nos últimos dias. Hoje, no caso ontem, a informação foi dada aqui pelo querido Flazoeiro, um clube da primeira divisão de Portugal também entrou em contato com os agentes do Atlético. Tem que tomar cuidado, esse clube de Portugal aí, né? Tem dado calote aí no Flamengo. O Flamengo está exercendo uma situação na FIFA aí, né? Movendo uma ação para receber o dinheiro, porque está difícil. As chances de saída de Cleiton na próxima janela só aumentam e ele, no caso, sairia de graça do Flamengo para o futebol europeu, né? Gente, o que acontece é que existe uma competitividade alta, grande, no Flamengo, por jogar na zaga. Você tem o João Vitor, você tem o Léo Ortiz, você tem o Danilo, você tem o Léo Pereira, você tem a possibilidade do Alexandro fazer aquela função ali, mesmo que improvisado, ele já fez essa função
jogando de zagueiro. Então você naturalmente não tem muitas oportunidades para o Cleiton, que ficou marcado aí pelo soco que ele deu no Barbosa e acabou caindo o dente lá do Barbosa. E o Flamengo já tentou sentar para conversar para renovar o contrato com os empresários. Entretanto, os empresários sequer quiseram sentar para a mesa para negociar com o Flamengo, né? Isso aí, segundo fonte do próprio clube, né? Segundo fonte do próprio clube. Então, assim, eu acho que não tem o que fazer, ele vai acabar saindo do Flamengo e que ele seja feliz aonde que ele seja. Pessoal, uma outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que o Flamengo tem 50% de chance de enfrentar um time argentino nas oitavas de final, tá? Da Libertadores da América. A probabilidade de ser contra um time brasileiro na próxima fase também é alta. 37,5%, tá? Os jogos, o pessoal tá perguntando também, serão nas semanas do dia 13 e do dia 20 de agosto. E rubro-negro, lógico, Flamengo, independente do adversário, vai enfrentar a segunda partida fora de casa, tá? É fora de casa, independente de quem o Flamengo enfrente. E assim, para ser bem sincero com você, eu não tenho medo de time brasileiro, não. Sabe por quê? O Flamengo, geralmente, ele joga melhor contra equipes brasileiras na Libertadores do que contra equipes estrangeiras. Se você for pegar o retrospecto do Flamengo, o Flamengo ele meteu 5-0 no Grêmio e avançou. O Flamengo meteu 2-0 no Inter na Libertadores da América, avançou em 2019. E aí, em 2022, você teve a final contra o Atlético Paranaense, o Flamengo foi o campeão, 1-0, gol do Gabigol. Agora, contra equipes estrangeiras, nos últimos tempos, meio que tá ficando meio esquisito, né? Essa situação. O Flamengo, por exemplo, caiu para Olímpia, caiu para Peñarol. Em 2020, o Flamengo caiu para o Racing, por exemplo. Então, o Flamengo ele ganhou do Bolívar, tudo bem, na Libertadores do ano passado, já goleou o Olímpia também em quarta de final de Libertadores lá em 21, quando nós perdemos a final para o Palmeiras. Só teve esse retrospecto ruim recente contra o Palmeiras, que foi a decisão, que não perdeu no tempo regulamentar, perdeu ali na prorrogação em função de uma falha do Andrés, e o Michael também perdeu aquele gol, enfim, uma série de fatores que aconteceram ali. Então, enfim, cara, ir jogo a jogo agora, até o final, não tem como ficar choramingando, beleza? E é o que o Rossi falou. Ano passado fomos campeões da Copa do Brasil, decidindo quase tudo fora. As oitavas, Palmeiras fora, o Bahia foi em casa nas quartas, a semi, o Corinthians fora, e o Atlético Mineiro fora também. O Flamengo foi campeão lá dentro da casa dos caras. Então, assim, meus amigos, não tem que ficar escolhendo muita coisa, tá? Pessoal, muita gente me perguntando sobre o William Arão. O William Arão está livre no mercado após encerrar, né, a sua participação lá no Panathinaikos da Grécia, que estava o William Arão, né? Inicialmente ele sai do Flamengo, vai lá jogar pela equipe do Olympiacos, né? Ele joga lá pela equipe do Fenerbahçe, aliás, melhor dizendo, né? E aí, na realidade, ainda tem contrato com o Panathinaikos. Entretanto, o Panathinaikos não conta com a permanência do jogador e vai negociar o jogador. Ele tem 33 anos de idade, tá? E de bate-pronto, digo para vocês que está descartado no Flamengo. Por quê? Porque saiu uma notícia de que o Grêmio não quer mais a contratação de William Arão e, naturalmente, ele teria entrado na mira de uma equipe carioca, meus amigos. Entretanto, de acordo com o portal Nosso Flu, não é o Flamengo, é o Fluminense. Renato Portaluppi Gaúcho, que treinou o William Arão no Flamengo, gostaria de ter o jogador na equipe do Fluminense. Ainda segundo a reportagem, Arão teria solicitado um salário de R$600 mil mensais e um contrato válido por 3 anos para atuar no clube das Laranjeiras. No caso, seria o terceiro clube carioca, né, que o William Arão atuaria. Ele atuou pelo Botafogo, sai do Botafogo, vem para o Flamengo,
altos e baixos ali, depois ele, enfim, tá mal o Arão, o Jorge Jesus muda completamente o Arão, depois ele vai jogar com o velho também lá no Fenerbahçe, que quem sabe pode jogar no Fluminense em função do Renato Gaúcho, que já trabalhou com o William Arão e gosta desse jogador, beleza? A ver, não é o Flamengo. No Flamengo a chance é zero, já perguntei para algumas pessoas lá, eles não querem a contratação do Arão. Você gostaria, não gostaria? Deixa nos comentários. Vamos lá. Cruzeiro tentou a contratação de Matheus Gonçalves, mas recuou após a pedida do Flamengo. A informação foi divulgada pelos jornalistas Samuel Venâncio, tá? E também o Leonardo Garcia Jimenez, que cobre lá o futebol mineiro, e confirmada pelo Coluna do Fla, que cobre o Flamengo. Ou seja, duas fontes. Uma fonte lá de Minas Gerais e uma fonte aqui também do Rio de Janeiro. A Raposa queria o meia por empréstimo, após solicitação do técnico português Leonardo Jardim, mas o rubro-negro deixou claro que só aceitaria uma venda, estipulada em mais ou menos 8 milhões de euros, 51 milhões e 600 mil reais. Tá desvalorizando. À época o Red Bull Bragantino, se não me falha a memória, queria pagar 10 milhões de euros pelo jogador. O jogador volta, o treinador não utiliza muito. Às vezes que utiliza também, ele não vende bons jogos, a gente tem que ser justo também com o Felipe Luiz. Acho que precisa massa, tem que doar um pouquinho aqui de toicinho para ele, né? Mas é massa muscular mesmo que ele precisa. Porque os adversários tomam a bola dele muito fácil, né? Utiliza o corpo, o futebol hoje é muito físico. Na categoria de base, a maioria dos atletas é mais esmirradinho, tem lá os fortões também, mas no profissional, cara, é muito difícil você se dar bem sendo muito franzino, a não ser que você seja assim absurdamente fora da média, e tem aqueles franzinos também que você acha que não é forte, os caras são fortes pra caramba, beleza? Outra coisa, sobre Vitinho. Clube vivo na Libertadores avalia investida em Vitinho ex-Flamengo. Me mandaram essa manchete, tá? Só que o que acontece, meus amigos, é o Internacional. De acordo com o portal, o Clube Gaúcho vê com bons olhos o investimento no jogador na próxima janela de transferências. Atualmente, o Inter ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, mas terminou a fase de grupos da Libertadores na liderança do seu grupo após uma vitória em cima da equipe do Bahia, pessoal. O Vitinho já atuou pelo Inter, né, no ano de 2016, emprestado, à época pelo Lokomotiv Moscou da Rússia, foi bem, teve bons números e depois ele vem para o Flamengo, joga no Flamengo, né, às vezes bem, às vezes mal, um jogador bem regular, bate bem com as duas pernas, isso aí é inegável. Entretanto, não é o Flamengo, é o Internacional. Nenhum desses atletas que já passaram pelo Flamengo, o Flamengo quer jogadores para oxigenar, jogadores mais jovens, tá? Como Pedro do Zenit, que eu apurei com uma pessoa que o Flamengo deseja a contratação dele, entre outros aí atletas. Pedrão, e o Pablo zagueiro? Pois é, meus amigos, o Pablo, beleza? Quando o Flamengo desembarcou do avião, chegando no domingo para segunda-feira, depois da vitória em cima da equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque, na Arena Sandy Júnior, ele apareceu embarcando, viajando para outro lugar. Muita gente me mandou esse vídeo, né? Vou até mostrar o vídeo. Pô, tá mentindo, Pedro. Não, tô falando sério. Né? Olha aqui o Pablo aqui. O Pablo embarcando, tá vendo aqui, ó? Muita gente perguntando, tá de saída, meus amigos? Confirmou a saída, Pedrão? Não. O Santos se interessou, entre outros clubes interessados, mas eles querem, tipo, empréstimo com o Flamengo pagando parte do salário. Eu acho até que eu emprestaria, cara. Sendo bem sincero, que é melhor pagar o salário inteiro, né? E não ter o jogador. Pelo menos paga metade. Você não vai ter do mesmo jeito, ué. Bom, não sou eu dirigente, não sou eu treinador. Você que tá aí, se inscreva, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações de Negras.